dar início. Já percebi que temos aqui mais pessoas que possivelmente se vão juntar, que estão aqui com problemas por causa do download e tudo mais, mas vamos avançando. António, Ricardo, vou dar a palavra ao António para se apresentar, a quem não o conhece, e depois então, Ricardo, farás tu que já cá estiveste a semana passada connosco e que é realmente um gosto poder contar contigo novamente. Muito obrigado mesmo. António, irás ser repetente um dia destes, só és repetente no dia de hoje, mas conta-nos lá o que é que tu fazes, por favor. Então, eu sou médico radiologista em 2 hospitais, no Hospital Gracia Horta e no Hospital Kofi Infante Santos. Neste momento, por contingência do estado de emergência, deixei parte da minha atividade no Hospital Gracia Horta porque basicamente o que eu fazia lá eram biópsias pulmonares e neste momento essas biópsias estão suspensas, ou pelo menos há uma redução significativa e por isso a minha utilidade ou a minha função lá ficou um bocadinho suspensa. Portanto, é uma consequência já direta que podemos enumerar deste estado. Neste momento eu sou radiologista do Hospital Kofi Infante Santos, que é um hospital que neste momento está transformado num covidário, portanto num hospital totalmente dedicado a doentes Covid, que por acaso esta semana abriu para alguns doentes não Covid, mas até a semana passada era um hospital apenas para doentes Covid. Portanto, foi um hospital que se transformou totalmente para receber doentes com Covid-19, para se adaptar a esta nova realidade. Ok. Pronto, faço urgência e faço exames, obviamente, eletivos, com alguma parte de intervenção em doentes, em todos os doentes. Ok. Ricardo, hoje sobre o tema resiliência de um profissional de saúde, será hoje aquilo que iremos aqui falar um bocadinho. O António esteve connosco de manhã, falou realmente sobre como é que tem sido esta alteração da vida dele, e ele também já vai dar ali uma antevisão, ou pelo menos vai-nos explicar como é que foi realmente aquela história dele ir de férias, regressar e de momento para outro estar tudo em estado de sítio. Tu que já nos falaste a semana passada sobre como é que foram as adaptações, como é que deverão ser as adaptações, o que é que tu, agora sobre a resiliência de um profissional de saúde, o que é que tu que a tua especialidade vai ser e começa a ser cada vez mais falada, não é? Porque são vocês as pessoas que irão dar as guidelines, isto por muito que se diga que é uma decisão política, a decisão política não pode estar sem ter os especialistas a falar. Fala-nos um bocadinho sobre essa resiliência e como é que agora as coisas podem evoluir e como é que vocês, especialistas em saúde pública, acham que deve decorrer. Sim. Bem, desde já obrigado pelo convite, é um gosto estar cá e estou disponível para estar cada vez que eu tenha disponibilidade. Só aqui uma ótica introdutória, porque se calhar as pessoas não estiveram comigo a semana passada. Ricardo Racha Pacheco, médico, especialista em saúde pública e trabalho também em medicina de urgências, coincidentemente no hospital do mesmo grupo para o qual trabalha o António, nos hospitais de CUF, só que na CUF Descobertas, que foi o hospital que foi convertido em hospital não Covid. Portanto, basicamente houve uma segmentação e, portanto, a minha vivência foi exatamente a inversa. Foi como é que vivemos num local que teoricamente não tem doentes com esta patologia, mas que, no entanto, nós não podemos pôr de parte, porque, de facto, há doentes assintomáticos, há doentes que testam positivo porque testam por outras razões que não pelos quadros clínicos. Portanto, foi também uma experiência interessante e, naturalmente, como nas demais circunstâncias agora da nossa vida, muito evidentemente, os colegas da minha especialidade têm estado muito envolvidos na definição também das políticas, até porque as políticas de saúde não têm que ser políticas partidárias, são políticas no sentido de quais são os rumos que nós adotamos nas medidas que estamos a tomar e que, naturalmente, em qualquer país como o nosso, devem ser estruturadas do ponto de vista técnico, naturalmente com as vicissitudes inerentes ao facto de, por vezes, ter que se acautelar algumas questões que são de política, que não é só de definição de medidas mais lineares. Do ponto de vista das adaptações e um bocadinho no seguimento daquilo que falámos a semana passada, nós hoje estamos num dia particularmente especial, porque estamos a cada dia, aliás, nestes dias agora, desde ontem até seguramente o dia em que reabre mais ou menos o país, passa a expressão, estão a sair e saiu ontem um conjunto de orientações sucintas, tecnicamente bem estruturadas e interessantes para os locais, para os escritórios e alguns locais de trabalho e, naturalmente, agora nos próximos dias sairão indicações específicas para locais, como sejam as farmácias, por exemplo, e como sejam os hospitais, que são um pouco especiais nos seus contornos. Portanto, neste momento estamos expectantes para perceber o que é que está a surgir. No entanto, há um conjunto de medidas que eram adaptadas àquilo que deveríamos fazer a semana passada, todos fechados em casa, e são adaptadas àquilo que devemos fazer a partir de quando, de repente, deixarmos de ter que estar verdadeiramente sempre em
isolamento social. Mas isso, se calhar, já lá iremos. A tua pergunta, Gonçalo, era sobre a resiliência dos profissionais. E em relação à resiliência dos profissionais, mais do que aqui, por acaso, que é uma área em que a minha especialidade liga com outros, nomeadamente com a especialidade da psiquiatria, da pedopsiquiatria, com os psicólogos, com a saúde mental, ao fim e ao cabo. Porque esta resiliência, e eu já li escrito resiliência, é um bocadinho como alguns outros termos técnicos que nós usamos, não só em medicina, mas como na saúde pública, e o exemplo que foi antes disso é que nós jamais falaríamos numa estratégia que fosse eficaz em saúde pública, porque para nós a eficácia é aquilo que os farmacêuticos sabem muito bem, é testado em laboratório com ensaios clínicos em que as condições são todas elas aferidas e, portanto, aí temos a eficácia de um fármaco. Como também, mais uma vez, os farmacêuticos sabem muito bem, não é a efetividade de um fármaco, que é aquilo que nós, de facto, usamos em saúde pública, e isto não é um particularismo de linguagem, isto é, de facto, um conceito que é diferente de outro. E em relação à resiliência, nós falamos de resiliência no sentido de as pessoas serem capazes, as pessoas terem capacidade de gestão, as pessoas terem uma série de coisas. Mas o que é facto é que a resiliência assenta em 5 pilares que estão perfeitamente estabelecidos pela saúde mental. Eu não vos quero maçar com componentes teóricas, mas acho que é importante, porque estes 5 pilares são aquilo que eu, em um minuto, gostava de apontar como é isto que é importante trabalhar nos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, pessoas que trabalham em locais relacionados com a saúde, que trabalham em lares, que trabalham em clínicas. Todas estas pessoas têm 5 pilares fundamentais que têm que ser trabalhados. Primeiro, estão a ouvir-me bem, desculpem, eu começo a falar e depois enfiar. Força. Bom, fantástico, pronto. Primeiro, propósito. 1 minuto, certo? Os 5 pilares. É um minuto, é literalmente um minuto. Primeiro é o propósito. Se estamos ou não estamos a conseguir cumprir o nosso propósito, a fazer aquilo que é suposto fazermos, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista societário, quer do ponto de vista pessoal, familiar. E isto é importante que as pessoas consigam ter os mecanismos necessários para conseguirem estabelecer, segundo, relações positivas com as pessoas, de capacitação das pessoas que nos procuram e com quem estamos. Os nossos filhos, os nossos companheiros, os nossos... Fui só eu que deixei de ouvir o Ricardo? Não. Não, de facto, Deixei de ouvir. estamos sem ouvir. A internet não tem... Não está a ouvir, não. Para o Ricardo. Gonçalo. Não, ele caiu, Só acho porque eu. decidem que vão fazer. Ricardo, perdemos 15 segundos para trás. Isso mesmo. Rewind. Erase and Não, rewind. caiu, e agora caiu. Eu acho que desapareci, não desapareci. Sim, Foi, já voltei. sim. Voltei. Estamos a ouvir, 15 Ricardo. segundos para trás. Peço desculpa. Estão a ouvir-me? Já cá estou? Estou. Tranquilo. É uma chatice porque isto já me ouvem bem. Desculpa, é que isto estragou um bocadinho aqui a minha graça, porque de facto há 5 pilares, mas eu só ia falar de 2,5 muito rapidamente, não é? Portanto, eu já tinha basicamente passado os dois iniciais. Portanto, a lógica disto era o propósito das pessoas, o que é que eu estou aqui a fazer? Estabelecer relações de capacitação com outras pessoas, estou a ajudar outro, e rapidamente a pessoa conseguir estabelecer essa mesma relação no autocuidado. Consigo também cuidar de mim e conheço as minhas forças e as minhas fragilidades, que é, por sinal, aqui o quarto pilar que eu incorporei aqui neste meio. O que é que se passa? Isto não é uma coisa que eu consiga dizer às pessoas, é um bocadinho como deixar de fumar, não é? Eu não posso dizer a um fumador, deixe de fumar, por favor, que isso faz-lhe mal, porque está mais do que provado que essa estratégia de alteração de comportamento e de intervenção em saúde não funciona. E, portanto, trabalhar a resiliência de um profissional de saúde implica, sim, que o profissional leia muito sobre este tema, identifique consigo próprio e faça autoexercícios. E não tem que ser em livros baratos de autoajuda, pode ser, de facto, uma coisa tecnicamente estruturada, mas também que faça uso, e era isto que eu queria aqui destacar, é o meu ponto, e estou a acabar o meu minuto, só que eu tenho uma interrupção. Usar as linhas que neste momento estão a dispor em múltiplos segmentos. Isto é, a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e de Saúde Mental tem uma linha de apoio para profissionais e para a população. A Sociedade Portuguesa de Psicanálise, a mesma coisa. A Ordem dos Enfermeiros patrocinou uma linha em que são enfermeiros que trabalham em saúde mental, que estão a apoiar colegas. E, portanto, por acaso, confesso, não encontrei na Ordem dos Farmacêuticos, mas o que é facto é que os profissionais de saúde já estão cobertos por exemplo, as iniciativas das sociedades portuguesas destas matérias. Mais ainda, há também nos agrupamentos de centros de saúde de nível local, aí de uma forma mais dispar, mas há também consultas telefónicas para as pessoas, que as pessoas podem dispor. Portanto, acho que as pessoas deviam, para além de fazerem um autoexercício, acho que é importante que tenham um apoio especializado, porque verdadeiramente pessoas que não estiveram fechadas em casa, só a ter que gerir a sua vida familiar, e as pessoas que trabalham em farmácia, nomeadamente, que tiveram que continuar a desenvolver algum grau de atividade profissional, enquanto ao mesmo tempo tinham o mesmo tipo de solicitações em casa, isto são coisas que parece muito fácil de potencialmente gerir e a pessoa pode sentir-se muito capaz, mas não há nada como um feedback externo para nos conseguir reforçar e capacitar e, de facto, passar por aqueles 5 pilares de uma forma mais extensa do que aquilo que eu acabei de fazer. Ok. Obrigado. Não, e é claramente importante, mas
Pegando aqui, continuando ainda no tema da resiliência e indo então pelos pilares, António, nós falávamos de manhã por causa da tua adaptação, ou seja, de como é que foi realmente, ou seja, tu saíres pelo teu período de férias, como tu brincavas, que as únicas férias que possivelmente vais ter este ano, saíste de um local que estava a funcionar em pleno, normal, como era hábito, com todos os utentes a poderem ter o serviço de diagnóstico e de exames complementares, e de um momento para o outro tivemos uma paragem em alguns exames, não é? Passámos praticamente só quase em Covid, e a seguir acabamos por ter realmente, ou seja, o revés da medalha, que é os exames não estão a ser feitos. Como é que tu consegues encaixar tudo isso e dar-nos lá a tua visão prática de como é que isso aconteceu? Então, sim, exato, como eu tinha dito de manhã, eu tive a sorte de tirar o meu mês de férias deste ano exatamente antes disto tudo acontecer. Eu fui de férias dia 14 de fevereiro, quando voltei dia 15 de março, os meus serviços, dois serviços de radiologia do trabalho, estavam totalmente alterados, não é? Portanto, como vos disse, um deles deixou de existir para mim, ele continua a existir, mas não para mim. E o outro foi totalmente reestruturado, que é este com o FIFAN Santo, foi totalmente reestruturado e sobre o ponto arquitetónico, obviamente, sobre como é que funciona cada espaço e sob o ponto de vista de organização do nosso trabalho diário. Portanto, nós deixámos de atender basicamente quase todos os doentes não Covid e obviamente isso termina um atraso significativo na prestação de cuidados a outros doentes. Mas sim, neste momento nós cancelámos todos, basicamente a repercussão foi imensa porque deixámos de atender doentes habituais com oncologia, com doentes de eletivos para estudar outras doenças que não Covid-19 e, portanto, claro que isso terá com certeza uma repercussão na saúde pública que cabe aos especialistas como o Ricardo Rocha Pacheco estudar em breve qual vai ser de facto a repercussão que estas medidas que para tentar evitar ou atrasar ou impedir repercussões maiores da epidemia no nosso sistema de saúde vai ter de facto em consequências verdadeiras na abordagem dos doentes todos. Uhum. Tu dizias de manhã, e isto aqui vai diretamente à resiliência, Ricardo, o António dizia de manhã que é assim, na realidade o serviço vai continuar a ter as mesmas máquinas, as mesmas pessoas, mas vai passar a ter que correr atrás do prejuízo, não é? Porque estão 2 meses de exames não realizados para trás em todas as outras patologias e vão ter que agora conseguir colocar isso tudo em ordem. António, há realmente um entender por parte das pessoas ou vocês, enquanto profissionais, sentem que realmente a instituição, há uma falha, não é uma falha porque isso é uma palavra grave, mas que há realmente algo a ter que ser feito, seja com material, seja com... Não, eu acho que por um lado, acho que há duas coisas, não é? Por um lado é o lado das instituições, em que as instituições têm de facto que começar a preparar-se para começar a fazer aquilo que não fizeram no próximo mês e meio. Isso, por um lado, tem que finalmente reabrir novamente as marcações e começar a agendar os doentes que precisam de ser agendados, precisam fazer exames, precisam fazer tratamentos, precisam fazer consultas que não são Covid. Isso, por um lado, e é um esforço que penso que é consciente e que já está a ser feito. Outro esforço, que também, embora já esteja a ser feito, em parte, mas penso que ainda há muito para fazer, é como nos vamos adaptar nos próximos meses, e por isso aí o facto de estava a dizer de não ter férias provavelmente no próximo mês, é como é que nós vamos fazer todos os exames que ficaram pendurados. E isso de facto vai acontecer, ou seja, vamos ter que fazer esses exames, vamos ter que, para prestarmos cuidados de saúde necessários e atempados, vamos ter que repensar um bocadinho na estratégia, como é que com as mesmas máquinas e com as mesmas pessoas vamos conseguir fazer um maior número de exames. E por outro lado, há também uma vertente, diria eu, dos reguladores ou das instituições estatais como a Direção-Geral de Saúde, que provavelmente terão que ter um papel de educação e de estimulação, de sensação de segurança que vão ter que dar à sociedade em geral, porque não basta, como está a acontecer agora, nós, por exemplo, esta semana abrimos, ainda ontem eu vim para o hospital, vim trabalhar, tive que me mascarar todo, como já daqui a bocadinho podemos conversar sobre os EPIs, não é? Tive que me mascarar todo e vim fazer uma única ecografia numa tarde inteira, porque os doentes faltam muito. Com medo. Muito, porque
não têm segurança para sair de casa e vir para um hospital que sabem que é um sítio potencialmente infectado, que configura potencial risco para elas próprias e por isso fomos muito eficientes em mandar as pessoas para casa e trancar as pessoas em casa, dando-lhes medo. Se calhar também temos de ser igualmente muito eficientes em transmitir-lhes a sensação de segurança e dizermos que elas podem sair de casa, devem sair de casa para o bem, também para o bem da sua própria Pela saúde. sua saúde, saia de casa para fazer os Saia de exames. casa. Portanto, espero que os pivôs de televisão, como estavas a dizer de manhã, sejam tão eficientes na transmitir a mesma mensagem, porque Antes de não falar. só esta questão, a questão que estamos a discutir não é uma questão também económica, mas também é economia, também é saúde, e além disso, este facto também é saúde, não é? O facto de as pessoas têm que sair, de facto, para virem fazer exames e para fazerem consultas, porque nem tudo é possível fazer por teleconsulta e por telemedicina. Ricardo, isto que o António estava a falar, falou-se muito por causa da situação dos ventiladores e de não haver ventiladores suficientes, não é? Se calhar os ventiladores vão passar a dar mais capacidade de resposta pelo nosso Serviço Nacional de Saúde, claramente, não vão ficar com pó e bafiantes, vamos ter se calhar a capacidade pós-epidemia de estar a dar mais capacidade de resposta, mas se calhar este tema, por exemplo, máquinas para exames complementares de diagnóstico, pode ser tido também como exemplo, porque demoramos mais tempo a preparar uma sala, a desinfetar uma máquina, etc. Se calhar se houver mais recursos, ou seja, as máquinas não vão ficar com pó, se calhar vamos trabalhar a eficácia do Serviço Nacional de Saúde. Poderemos fazer este paradigma, ou tu, enquanto especialista, é só... Eu acho interessante, desculpa, sim, mas admitindo que já percebi perfeitamente qual é o rumo aqui da tua questão. Nós falamos de facto muito de ventiladores, só que eu gostaria de fazer aqui um apontamento. Nós falamos demasiado de ventiladores, os ventiladores não ventilam as pessoas. Os ventiladores são um recurso técnico, como tantos outros, que, posto à disposição das pessoas corretas, nas infraestruturas corretas, permitem ter de facto um prognóstico mais favorável em alguns casos relacionados com esta doença e com o seu desfecho e história natural. Isto é aquilo que os ventiladores servem. Da mesma maneira que as máscaras servem para que pessoas que as saibam utilizar e que as tenham à sua disposição nas circunstâncias certas para cada nível de máscara, as possam utilizar e façam delas uma utilização efetiva. O que é que acontece? As máscaras também não salvam as pessoas. Portanto, falar de equipamentos de facto, é um tema pertinente, é um tema importante, só que não é um tema que possa ser conversado antes de falarmos dos recursos humanos. E, portanto, as pessoas são mais importantes, são as pessoas que se dividem naturalmente em profissionais, e se quisermos falar só da saúde, não é? Os profissionais de saúde e os utilizadores dos serviços prestados pelos profissionais de saúde. Portanto, sim, é possível que os ventiladores venham a dotar de melhores recursos técnicos para que unidades de cuidados intensivos que existiam em número de camas francamente inferior àquilo que era a média europeia nos últimos estudos que foram feitos, possam ter recursos melhores para responder às necessidades das pessoas que precisam desse tipo de unidade. Isto porque as unidades de cuidados intensivos têm camas que nem todas elas tinham ventiladores acoplados, porque elas dividem-se em diferentes níveis de complexidade de cuidados que podem prestar, e portanto agora sim haverá mais, e desejavelmente eles não ficarão bafianos, como com certeza não ficarão as máquinas utilizadas em imagiologia. Só que depois temos, portanto, isto em relação aos equipamentos. Portanto, sim, é evidente que é possível rentabilizar, assumindo eu, uma vez que não estive implicado nas contas que foram feitas, que foram adquiridos ventiladores necessários e não simplesmente em números absolutos chamativos, mas que foram contas feitas para, de facto, as necessidades que nós podemos ter. E que isso coexista, e agora pego naquilo que eu acho que é muito importante aqui, que é a dinâmica institucional. Portanto, as infraestruturas de saúde têm que se adaptar. E quando falo de infraestruturas de saúde, não falo só do Ministério da Saúde, falo de todas as entidades de saúde portanto, as estruturas hospitalares e de prestação de cuidados que dependem do Ministério da Saúde, como as do segmento privado ou do setor social. Nós, há anos esta parte, isto são dados objetivos, não é a minha opinião, o Serviço Nacional de Saúde e o sistema de saúde português, que não é só o Serviço Nacional de Saúde, são os cuidados todos de saúde que nós temos capacidade para prestar às pessoas, em todos os setores, têm estado à beira do colapso a cada nova época de gripe. E só ainda não colapsaram com muito boa vontade e muita resiliência, sim, mas má resiliência errada por parte dos profissionais. Porquê é que eu lhes chamo má resiliência? Eu não vou alongar muito mais, mas acho que isto é muito importante, porque os profissionais, de facto, e na resiliência, que é o tema que aqui nos traz, têm aquela característica muito importante que é a self-awareness. Isto é, a noção prática de quais são as minhas fraquezas e fragilidades que eu falava há pouco. Mas que também devem ter, e os médicos padecem muito deste problema, nomeadamente nos primeiros anos de carreira, devem ter a noção prática de onde é que acabam as suas capacidades, para depois não pôr em causa, não comprometer todo o resto daqueles pilarzinhos bonitos sobre os quais eu agora não vou falar. E, portanto, a noção de onde é que acaba a minha capacidade é muito importante para haver um momento em que o médico não é um super-homem, nem um super-mulher,
Como não é mais nenhum outro profissional na saúde, está bem? E, portanto, não se pode exigir, para além daquilo que são as capacidades razoáveis de uma pessoa, e as capacidades razoáveis não são acordei, trabalhei e dormi, há mais coisas aqui pelo meio, que a pessoa simplesmente agora se torne mais eficiente. Se haverá espaço para otimizar a eficiência nos tempos mais próximos, em alguns lugares haverá e em outros lugares já nem sequer havia reserva antes. Portanto, o que eu digo aqui é, neste momento, sim, vamos ter que nos readaptar, as pessoas vão ter que saber como é que saem à rua. Espero que os pivôs de telejornal façam o seu papel, que têm feito bem, na sua generalidade, nesta fase em que estamos, mas é imprescindível que haja também uma reorganização do sistema de saúde, e não digo Serviço Nacional de Saúde, digo verdadeiramente do sistema de saúde, para que nós tenhamos uma capacidade de resposta adaptada àquilo que são as nossas necessidades em saúde da população. Portanto, isto não vai ser simplesmente vamos voltar para trás e agora vamos correr contra o prejuízo. Isso é uma má medida e tecnicamente errada. Mas, e pegando um bocadinho aquilo que o Ricardo acabou de dizer, lembro aquilo que nós falámos de manhã um bocadinho, que era tentar pensar, e obviamente que visto isto a posteriori é mais fácil do que decidir a priori, mas olhando para trás, e se calhar é uma das coisas que temos que fazer, é aprender com as lições desta pandemia, se calhar devia ter sido mais bem pensado a resposta das entidades, eu acho que nomeadamente o Ministério da Saúde, em termos de sistema de saúde e não de Serviço Nacional de Saúde. E se calhar devia ter contado, isto era uma proposta que nós pensámos logo imediatamente aqui, que era tentar aproveitar a capacidade instalada dos privados para dar acesso à saúde das pessoas não Covid, por exemplo, focalizando todo o esforço Covid no sistema público. E que nós neste momento temos um sistema privado relativamente robusto e com uma qualidade significativa que poderia muito provavelmente garantir ou minimizar o impacto negativo que nós estávamos a falar há pouco das pessoas dos doentes não Covid que continuam a existir, quer seja aqueles com acidentes, quer seja aqueles com acidentes vasculares cerebrais ou com infarto agudo de miocárdio ou outra patologia aguda de urgência, quer seja os doentes, por exemplo, oncológicos que precisam de tratamento, precisam de diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e eficiente da sua patologia com o menor custo possível de morbilidade e custos de facto económicos e financeiros para isso, provavelmente até seria mais barato para o Serviço Nacional, para o Sistema Nacional de Saúde. Ok. António, para passarmos agora em seguida aí para nos apresentares o teu caso de uma forma bastante sucinta, mas para pelo menos termos a noção de quais é que são, ou seja, os exames complementares diagnósticos. Sim, ao contrário do Dr. Ricardo Rocha Pajé, que conhece a palavra sucinto. Sim. Não seja assim, Dr. António, não seja assim. Adoro que vocês tratem por você neste momento, adoro. Olhem, mas a questão é assim, pedia-te que fizeste só aquela pequena introdução que fizeste há pouco. Pá, nós estamos habituados a ver nas notícias e nem toda a gente que nos está a ver tem a oportunidade de ver que é assim, a maneira como tu tens, não precisas de seguir todos os passos, mas tu tens de te equipar para realmente conseguires neste momento aproximar-te. Algo que era tão natural como saíres do teu serviço, corretamente desinfetado, não é? E ires fazer um exame que neste momento tornou-se algo que demora uns minutos largos. Sim, eu neste momento não consigo sair daqui da sala onde eu estou normalmente. Portanto, eu não consigo ir para o corredor do bar, por exemplo, do hospital. Portanto, eu daqui só tenho duas hipóteses. Ou me equipo totalmente e passo por dentro dos corredores do hospital e o equipar totalmente demora uns minutos, ou tenho que sair do hospital. Pronto, porque há percursos. Este hospital tem a sorte de ser um hospital que no fundo é uma união de vários edifícios antigos, não é? E por isso tem muito espaço exterior que comunica, que à partida até podia ser um anacronismo do hospital, e que é, de facto, mas que neste caso até é muito vantajoso, porque na verdade nós até conseguimos de alguma forma andar pelo hospital sem estar dentro do hospital. Mas sim, neste momento, se eu quiser sair daqui para dentro do hospital, tenho algumas coisas para fazer. Portanto, nós temos que todos os dias, a toda a hora, dentro do hospital, desde que estejamos numa sala com outras pessoas, que eu neste momento estou sozinho, por isso é que já não estou, o Marco já chegou outra vez, tenho que estar com esta máscara. Não é? A seguir, se de facto queremos fazer uma ecografia, não é? Temos que usar esta outra máscara. O Marco já está a rir. Temos que pôr um barrete. Para pessoas que não têm óculos, temos óculos. Para pessoas, tenho aqui uma viseira, obrigado, Marco. Para pessoas que têm óculos como eu, podem usar uma viseira. Ops.
sem estragar isto. Depois, antes disso, ainda tínhamos que ter posto, além deste safato de circulação que eu tenho, ainda devíamos ter posto esta fatinha de plástico, esta batinha de plástico. Eu sei. Temos esta batinha de plástico verde e depois, por cima desta batinha de plástico verde, temos que pôr esta outra batinha de plástico branca, além de 3 pares de luvas e umas botinhas nos sapatos. Portanto, é uma coisa muito prática. Dá imenso jeito. E depois, como calculam, no final disto tudo, temos que tirar tudo e trocar de EPIs entre doentes, alguns EPIs entre doentes. E pronto, passados 5 minutos estamos cobertos em suor e cansadíssimos e fartos Isso tudo para Aliás, nos levar. eu acho que a minha sensação é que isto é impossível continuar assim muito tempo. É impossível. E o custo, Dr. António, numa altura em que o custo destes materiais está um pouco na ordem do dia, e apesar de termos tido uma notícia de que a taxa de IVA também iria baixar e tudo mais, sobre estes valores, nomeadamente sobre as máscaras cirúrgicas e por aí fora, estamos a falar de produtos que cada utilização, cada vez que se vai preparar, é uma fortuna. Sim, há EPIs que nós não trocamos. Há EPIs que nós trocamos. Nós não trocamos todos os EPIs. Entre doentes trocamos de luvas, trocamos de bata exterior e trocamos de máscara, desta máscara KPN95 e limpamos a viseira. Não é o que nós fazemos. Ok, muito bem. Nós falávamos há pouco disso e isto deve ser um procedimento que irá durar, não é? E o Ricardo ainda terá mais noção, que é, por exemplo, a questão dos transportes dos bombeiros. Está neste momento, ou seja, a subir em flecha, porque o que antigamente era só um transporte simples, neste momento é o tempo de preparação, é o custo e tudo mais, e as corporações começam já a ressentir-se disso. Mas pronto, não seria hoje o tema, mas entretanto, António, tu fazes todos esses procedimentos para chegares a este caso que nos vais apresentar agora de uma forma um bocadinho mais sucinta, já te vamos aqui alargando na conversa. Sim, vou no instantinho. Aqui um tempinho, mas... Eu vou no instantinho fazer a apresentação, então. Ricardo, sempre que houver necessidade, eu peço-te que intervenhas, porque agora vamos fazer a apresentação do caso clínico, não é? Que o António acompanhou, de uma utente que teve, ou seja, foi feito o exame para despiste de Covid e depois todos os dados. Como eu estava a dizer, como falámos de manhã, neste dia, que foi dia 1 de abril, foi dia 21 de abril, apanhei vários doentes com Covid, alguns já com diagnóstico feito, outros não, alguns follow-up, outros não. Mas só neste dia, só nesta tarde, eu fiz 14 exames a doentes Covid. E por isso foram umas semanas mais intensas de trabalho nesta área. Fui só eu que perdi o António ou toda a gente perdeu? Também perdi. E perdemos o Ricardo também. Vamos lá ver se é uma falha momentânea. Não. Ricardo parece que já está connosco. Sim. António. Sim, ok. Perfeito, António? vamos lá, já cá estamos. Sim. Estão-me a ouvir? Sim, agora estás na anamnese e na Exato, ok. história clínica. Pronto. Depois tinha uns antecedentes relativamente irrelevantes e não tinha outras alterações de relevo, muito sucintamente, e tinha laboratorialmente uns dedímeros elevados, ligeiramente elevados, uma PCR ligeiramente elevada, ambos característicos da infecção de Covid-19, e tinha já algumas alterações proporcionais de repercussão da função pulmonar no sangue. Portanto, tinha uma saturação ligeiramente reduzida e uma PDO2 no limite da normalidade. E nesse contexto, estamos nós num contexto epidemiológico de transmissão comunitária do vírus, do SARS-CoV-2, pôs-se a hipótese da senhora ter uma Covid-19 e ter uma pneumonia associada ao vírus. Foi pedido um TAC e o TAC demonstra
de facto, que acho que são cortes axiais do TAC, estes dois de cima, que são, no fundo, corte, fatia, como se estivesse deitado, não é? E aí fossem fatias transversais ao doente, e em baixo são cortes coronais, são como se fosse de frente, o doente de frente. Não Estão a estamos ouvir? a ouvir, Ricardo. O Ricardo quer falar? Não estamos a ouvir. Não, ok, pronto. Podemos continuar, acho eu. Não sei, não estamos a ouvir o Ricardo, de facto. Ele não tem som. Pronto, eu vou continuar. Pronto, na TAC, o que é que nós vemos? Eu vou explicar um bocadinho o que é o parênquima pulmonar normal, muito rapidamente, e depois onde é que está o alterado. Portanto, isto aqui que nós vemos dentro, preto, é o parênquima pulmonar. Estes traços e pontos que vemos aqui são habituais, são normais, e são vasos pulmonares. Pronto. Vemos que o pulmão é preto porque está cheio de ar, portanto é pouco denso, aparece preto. Coisas mais densas, por exemplo, como o osso, aparece bastante branco, não é? Como vemos aqui no externo, ou nas costelas, ou nas vértebras, ou mesmo na omoplata. E então, o que é que nós vemos caracteristicamente no pulmão destes doentes com Covid-19? São estas opacidades, que nós chamamos em vidro despolido, nodulariformes, ou seja, em forma de nódulo, em que tem aparecem nestes locais, que é por baixo, mesmo à periferia, portanto por baixo da pleura, a pleura que é aquela membrana que reveste o pulmão, e que é bilateral, portanto aparece do outro lado também, reparem aqui, neste local, e aparece disperso por vários locais nos pulmões, isso é mais a base do pulmão, vemos também aqui, e se repararmos aqui no coronal, portanto naquelas fatias como se fosse ver o doente de frente, conseguimos ver aqui também com a extensão e a topografia, portanto, a localização destas lesões é muito característica, ou seja, é sempre mesmo à periferia do pulmão, mesmo nas zonas em que o pulmão contacta com a pleura. Pronto, posto isto, claro que se colocou imediatamente a hipótese de ser um Covid-19, um doente com Covid-19, e nesse contexto é muito importante dizê-lo isto e definir o doente, porque isso, ao dizermos isto, ao radiologista dizer isto, este doente é logo selecionado para entrar numa enfermaria com suspeitas de Covid-19 e não estar misturado com os restantes doentes de uma determinada unidade de saúde, não é? Isto é extremamente importante. Depois, mais tarde, passado 7 dias, esta doente foi internada, fez tratamento. Como a RT-PCR para o vírus não estava imediatamente disponível, ela começou a antibioterapia. Nós vemos que isso não é eficaz no tratamento dos vírus, mas ela podia ter outra sobreinfecção bacteriana ou, eventualmente, até podia nem ser um Covid-19 naquele momento, mas depois ela foi confirmada como um Covid-19 posteriormente. E fez tratamento de suporte com oxigenoterapia e o restante tratamento de suporte. E mais tarde, passado uma semana, ela voltou a repetir ataque. E reparem como as lesões são bastante menores. Vemos que o pulmão está bastante mais preto. E, ao mesmo tempo que isso acontece, vemos também que em determinadas zonas, como por exemplo esta zona aqui embaixo, nesta imagem, conseguimos ver que existe até já alterações estruturais cicatriciais do parênquima pulmonar. Ou seja, nós percebemos e nós sabemos que estes doentes muito cedo e muito rapidamente são sujeitos a alterações estruturais cicatriciais, como fibrose pulmonar, de algumas áreas de fibrose, que muito mais rápidas do que estávamos à espera nos restantes casos de pneumonias virais ou bacterianas. Pronto, muito resumidamente, muito mais resumido do que de manhã, acho que é mais ou menos isto. Pronto, a doente neste momento está bem, está assintomática, mas nós não sabemos ainda a longo prazo, falando um bocadinho do prognóstico da doente, não sabemos ao longo prazo qual é exatamente a repercussão e o prognóstico funcional destas pequenas alterações estruturais que estes doentes têm. E esta doente é uma doença moderada, não é nem muito ligeira nem muito grave, mas doentes mais graves podem ter repercussões funcionais potenciais maiores. Nós não sabemos porque, de facto, é uma doença muito, muito recente. Ok. Obrigado, António. Muito se tem falado por causa da utilização, ou seja, da transmissão do próprio vírus, não é? E nós já, a semana passada, com o Ricardo, falámos um pouco por causa da utilização das máscaras e da transmissão comunitária, que vai ser uma verdade, não é?
Nesse ponto de vista, nós tendo em consideração algumas sequelas que serão, é uma doença mais agressiva nesse sentido para o parênquima pulmonar e a transmissão comunitária, podemos esperar um caso de saúde pública ou ter que fazer algum reajuste na recuperação desses doentes. Por exemplo, no caso da saúde pública, fará sentido criar-se já algum mecanismo para as pessoas não ficarem alarmadas? Isto porque, do ponto de vista clínico, sabemos que é mais rápido, mas do ponto de vista funcional não sabemos que resultados práticos é que vai ter. Qual é a visão, Bem, Ricardo? Ricardo, António, agora... Não, deixa-me só, antes do Ricardo, que eu acho que o Ricardo vai poder responder à parte da implementação de eventuais programas de saúde pública nesse aspecto, deixa-me só dizer-te uma coisa muito rápida, que é, de facto, nós sabemos que mais rapidamente desenvolvem estas alterações cicatriciais do pulmão que poderão ter repercussão funcional. No entanto, nós também sabemos que, ponto número 1, não sabemos quantas pessoas vão estar infectadas com o vírus, provavelmente serão muitas, mas não sabemos. Não sabemos quantas destas pessoas terão, de facto, pneumonias que darão alterações funcionais e, por outro lado, também não sabemos exatamente qual vai ser a repercussão a longo prazo de todas estas alterações que nós vemos na TACS, qual é a repercussão delas funcionalmente no pulmão destes doentes, não é? E obviamente que isso é importante para tentar estimar qual é a repercussão na população em geral destas alterações, mas o Ricardo poderá agora falar melhor sobre isto. Não, António, é exatamente o que estás a dizer. Nós sabemos que ele vai falar. Nós sabemos que ele vai falar. Já me ouviu agora, desculpa, ainda há pouco tive um problema com o microfone. Não ouças, que ele foi provocatório agora. Mas agora estão a ouvir-me a mim. Agora estamos a ouvir muito bem. Não, pegando aquilo que o António disse, e muito bem, e não é nenhuma provocação, é um espírito de complementariedade. Aqui é um daqueles momentos em que, claramente, a saúde pública tem um papel, como tem a imagiologia, claramente, como tem a pneumologia, sem dúvida, como tem a medicina interna, como tem, naturalmente, até aqui os farmacêuticos, na verdade, porque isto é uma coisa muito transversal. Nós ainda não sabemos, e sabemos imenso sobre esta doença e sobre este vírus. Portanto, não estou a dizer que não sabemos o suficiente. Não. Estou a dizer que neste momento sabemos o suficiente para o momento em que estamos e para as medidas que estamos a adotar. Mas no que toca, de facto, ao eventual reajuste, isto a posteriori, de planos e programas nacionais que haja, isso é claramente uma coisa que virá com aquele conhecimento que esse sim nos falta, que é o conhecimento de qual é o prognóstico real destas pessoas, em que proporção dos casos, com doença ligeira, moderada ou grave, com pneumonia ou outro tipo de manifestações desta doença. E, portanto, isto de facto é saúde pública sem dúvida, porque isto é epidemiologia aplicada a estudos clínicos e científicos, mas é uma dinâmica transversal, até quase entre setores, e mesmo em alguns momentos poderá vir a ser, em que nós teremos que fazer estudos de cariz populacional para perceber, em Portugal como noutros locais, quais é que são de facto as alterações e as sequelas que existem, que nós neste momento isso não sabemos, quer dizer, as pessoas acabaram de se tratar e curar agora, as que sobreviveram, infelizmente, são muitas, e portanto é preciso perceber se de facto há alterações cicatriciais que tenham um impacto, nomeadamente, na capacidade respiratória e na função pulmonar das pessoas, a ponto de justificar um investimento que seja diferente do ponto de vista da saúde pública. Aqui é verdadeiramente a altura em que nós entramos, por um lado, na dinâmica dos estudos, porque naturalmente a epidemiologia é a nossa área-mãe, e a epidemiologia não tem só que ver com epidemias, tem que ver com contagem de coisas que acontecem na saúde da população, e depois, por outro lado, naturalmente, temos aqui a grande mais-valia de que nós temos um sistema de vigilância e notificação em que, melhor ou pior, e isso é uma sessão diferente, apesar de tudo, existe a documentação de muitos casos e muitas pessoas que tiveram doença. Portanto, isso, em estando as pessoas ajustadas e de acordo com a colaboração em estudos deste género, é algo que nos permite ter, de facto, estudos de base mais populacional, que nos permita depois, de facto, tomar medidas informadas naquilo que nós constatarmos que é o real problema. Nós sabemos até agora que o problema era a infecção e a transmissão comunitária, e neste momento esse problema está em níveis suficientes para que nós possamos sair deste estado de emergência e confinamento. O resto, a seu tempo, saberemos também. Então, ou seja, torna-se, já é neste momento quase obrigatório, não é? Ainda não saiu o decreto, ainda não saiu, ainda não é considerado, mas os equipamentos de proteção individual vão ser uma realidade nos próximos meses. Não vão, Ricardo? Ou seja, vamos realmente ter que fazer essa educação à população. Porque, como o próprio António dizia, é complicado os médicos adaptarem-se a um procedimento, é moroso e tem custos acrescidos. Para a população em geral, será difícil para algumas famílias, se calhar, às vezes compreenderem como é que podem proteger-se
de que maneira é que se podem proteger sem grandes custos e tudo mais. Por isso, fala-se sistematicamente na utilização das máscaras comunitárias em tecido. A legislação continua sem ser clara. Nós vemos que nos hospitais tem realmente que ser muito clara, mas depois passamos para a porta e pode não ser assim tão clara. Do ponto de vista da saúde pública, o que é que já é realmente um facto? Se estamos no sítio correto porque o CITEV está a fazer um bom trabalho, se queremos realmente apostar na certificação ou se depois temos o Expresso, o Público, o Correio da Manhã fazerem publicações de máscaras, como fazer a sua máscara caseira. Enquanto especialista, Ricardo, qual é que será agora o teu entendimento sobre esse assunto? O grande problema que há neste novo capítulo que aí vem, que é o capítulo de terá que haver medidas de proteção diferentes daquelas que nós anteriormente adotávamos e, portanto, não iria sequer desde já para os equipamentos de proteção individual, a não ser de facto, isto é, aquilo que tecnicamente eles correspondem, a não ser em circunstâncias técnicas que venham a ser de facto melhor delimitadas, porque neste momento de facto ainda existe algum grau de incerteza, nomeadamente na interpretação daquilo que tem sido publicado. Em relação àquilo que as pessoas podem ou não podem fazer e devem ou não devem usar, a resposta divide-se em vários pontos e eu provavelmente nem os vou cobrir a todos. Mas, desde logo, assim, o mais importante é que, tecnicamente, a evidência científica publicada, como há sobre tantas outras coisas, nomeadamente sobre as pneumonias, em relação às medidas de proteção, nomeadamente ao tipo de máscaras que as pessoas podem utilizar, diz-me um conjunto de coisas que eu já li. Muitas. Depois temos aqui aquilo que a legislação vigente e o enquadramento do ponto de vista de regras e regulamentação que nós temos no país neste momento nos diz. E pronto, depois daí decorre naturalmente as entidades e os organismos, como que é o exemplo o CITEV, mas que haverá com certeza outros, que neste momento até já estão assoberbados na sua capacidade de certificar máscaras. E, portanto, do ponto de vista técnico, vai ser necessário, e vou ser muito sucinto, quer dizer, isto são realmente os pontos, mas do ponto de vista técnico, será necessário que as pessoas adotem medidas de proteção que não adotavam antes. Na rua, nos transportes públicos, no seu próprio carro, potencialmente, se estiverem aqui com pessoas, no local de trabalho, em casa, e isso precisa realmente de ter um conjunto, uma estrutura de normas e de orientações que tem que ser muito clara. E que neste momento o trabalho tem melhorado e de facto as coisas, enfim, demos espaço aqui a que as entidades também melhorem o que estão a fazer do ponto de vista do que passa para a população em geral e ajude-nos a comunicação social depois a interpretar melhor e a divulgar as melhores evidências e práticas. O que tem saído recentemente tem estruturado melhor, e saiu agora recentemente em relação a empresas, por exemplo, e escritórios, questões muito claras com a que metros é que devemos estar, que tipo de proteção é que devemos ter, que está a ajudar. E isso será difícil para as pessoas conseguirem incorporar no seu dia-a-dia. Em sabendo que, do ponto de vista depois técnico da evidência, como dizia há pouco, haver barreiras, e portanto aqui não devemos deixar-nos entusiasmar com a ideia de vamos assassinar moscas com bazucas. Não é isso que nós fazemos, não é verdade? Portanto, e isto eu sei que quando toca à nossa saúde as pessoas ficam muito preocupadas, mas acreditem, naquilo em que eu trabalho eu estou mais preocupado com a saúde das pessoas do que às vezes elas estão. E, portanto, se eu estou a dizer não vamos matar com a bazuca a mosca, é porque eu tenho a certeza absoluta que a mosca morre como mata-moscas. E, portanto, as máscaras para proteção individual de profissionais de saúde são profissionais de saúde, ponto. Isto não é uma questão. E, portanto, isto depois a questão é, vai haver um degradê em que as máscaras comunitárias, e depois elas podem ser reutilizáveis ou não reutilizáveis, e isso é uma coisa demasiado técnica e se calhar até era tema para outra sessão. Mas as máscaras comunitárias conferem o grau de proteção necessário para que qualquer pessoa possa estar na rua, possa estar a trabalhar, possa estar cumpridas naturalmente as outras medidas que toda a gente já sabe quais são, de higiene das mãos, de etiqueta respiratória e de distanciamento social. Cumpridas essas outras medidas, a máscara é seguramente um aliado importante e efetivo e não tem que ser mais do que uma máscara feita em tecido, com os tecidos corretos e a número de camadas certo. E, portanto, aí é importante realmente que haja algum grau de certificação para as pessoas que não se quiserem entusiasmar em casa e podem entusiasmar-se em casa desde que cumpram um conjunto de algoritmos e regras publicadas por entidades competentes e não um blogger que resolveu, sem desprimir para alguns bloggers, com certeza leram essas coisas importantes. Mas não é qualquer coisa que leram num sítio sem ser de referência a respeito de fazer uma máscara que depois, na verdade, não tem proteção alguma, mas as pessoas também podem fazê-las. Claro que é mais prático se comprarmos em marcas que ou já estão certificadas, ou, e neste momento digo verdadeiramente, é perfeitamente plausível comprarem marcas que não estejam certificadas, mas que, de acordo com o que está escrito no processo e nos materiais, que a pessoa constate que aquilo corresponde àquilo que a pessoa poderia fazer em casa, mas de uma forma mais profissionalizada. E isto tudo é uma coisa que, de facto, vai acontecer e as pessoas devem estar preparadas e vai mudar a forma como as pessoas funcionam, na generalidade. Parece-me que sim.
que é realmente o caminho a seguir, ou seja, porque realmente continua a existir aquela história de entre utilizar, ou seja, entre fazer em casa ou realmente comprar num local de confiança, seja dito pela DGS ou até mesmo a farmácia, que é sempre o melhor sítio para que realmente as pessoas possam procurar este tipo de produtos, há realmente que haver essa informação e passar isso. Bom, eu passava para notas finais, António. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa aqui, tu tens aí a visão mais pragmática da coisa e às vezes... Não, em relação só a este ponto muito rápido, acho que o Ricardo disse uma coisa importante, é que é preciso haver disponibilidade de EPIs para profissionais de saúde e por isso as máscaras de profissionais de saúde devem ser de facto para profissionais de saúde para as pessoas que todos os dias aqui, não são só os médicos, enfermeiros, os técnicos os superiores, os administrativos, essa tem sido, sabes que essa permite-me partilhar isso, essa tem sido uma guerra que nós temos tido através da nossa equipa de delegados, que é muitas das vezes nós fazermos realmente, ou seja, a passagem da informação até mesmo para as farmácias, para que todas as farmácias possam passar para os utentes, que é realmente, ou seja, a escassez dos equipamentos não significa que seja para se embarcar tudo para a população em geral, mas deve ser privilegiado o profissional de saúde e que há, para o comum dos mortais, para a população em geral, há realmente outras opções que não são igualmente seguras e são muito mais confortáveis do ponto de vista financeiro, claro, e que permite também libertar para quem está em contacto direto, primeira linha, realmente esses produtos. Essa tem sido a mensagem que nós temos tentado e o Ricardo Rocha Pacheco foi muito, muito assertivo na última vez que cá esteve connosco nesse assunto. Posto isto, eu vou abrir o microfone, vou pedir para abrir o microfone se alguém tiver alguma pergunta. Foi delicioso este bocadinho que passámos aqui. Ouvir-vos é realmente... eu tenho o prazer de poder contar com vocês no telefone, mas quem não tem, eu acho que é igualmente. Sérgio, já vi que abriste aí o microfone, tu que adoras estes assuntos. Sim. Sim, porque gosto de tomar decisões com base em consultoria esclarecida, como é o caso de ambos os convidados desta sessão. E temos de tomar decisões para a próxima semana no que diz respeito à alteração do estado de emergência em que vivemos até dia 2 de maio e queria que estas alterações fossem ajustadas, salvaguardando a segurança da nossa equipa de trabalho da Farma Mais, mas também o facto de termos uma parte da nossa equipa que visita farmácias, portanto, que anda de farmácia em farmácia, salvaguardar a nossa segurança e a segurança de com quem nós trabalhamos. Ou seja, claro que vamos garantir a disponibilidade dos EPIs necessários para a equipa e, como dizia o Dr. Ricardo, vamos evitar levar bazucas para atacar as formigas, vamos trabalhar com aquilo que é óbvio, portanto, as máscaras de proteção, vamos, enfim, tomar as medidas necessárias, mas fará falta, penso eu, algum tipo de esclarecimento para um briefing prévio para as empresas poderem, à data de hoje, mais tardar amanhã, tomar decisões e soubemos que as comunicações vão sair a partir do dia 4 de maio. Será tarde, eventualmente, no dia 4, não havendo esse tipo de consultoria, de esclarecimento, de apoio, de suporte, a dada altura, para salvaguardar a integridade de todos nós, todos os funcionários, e estamos a falar da Farmais a título de exemplo, qualquer farmácia, qualquer empresa no limite, poderá ter este tipo de dúvida. Se nos puderem ajudar e orientar e que tipo de indicações, que tipo de normas já eventualmente possam ter sido publicadas e que nós tenhamos ou não tenhamos acesso ao conhecimento que existem, agradecia também a vossa ajuda e colaboração nesse sentido. Desde logo, desculpa, e só também aproveitando aqui também a minha pequena nota final, até porque eu queria aqui acrescentar um ponto para as farmácias que é importante, mas aquilo que foi publicado ontem foi do Ministério do Trabalho e, na verdade, é um conjunto, é pesquisar verdadeiramente, retorno à normalidade do Ministério do Trabalho, Covid, publicado ontem. E também nos enviou naturalmente se precisar e se quiserem depois receber, é um documento que é público e que é oficial, em que já se esclarecem alguns pontos fundamentais de como é que voltamos à normalidade, como é que estamos no escritório, como é que saímos à rua. E que, de facto, tem uma estruturação técnica que foi claramente com a consultoria da Direção-Geral da Saúde e que está bem. Da mesma maneira que agora será difícil, com certeza, porque realmente é verdade, ter que esperar até esse momento. Eu espero que as coisas vão saindo até lá e que esse tenha sido dado como o prazo último para que as coisas tenham sido divulgadas, de facto, e as novas formas de trabalhar. Naturalmente, há sempre a possibilidade de recorrer
a uma de várias estratégias. Uma delas é, de facto, não reabrir e não retomar o funcionamento normal, desde logo na fase inicial, até conseguir aplicar as alterações que venham a ser publicadas. Outra é recorrer àquilo que tem sido publicado por organismos internacionais. Destaco, invariavelmente, o ECDC, portanto, o Centro Europeu de Controlo de Doenças, que é quem normalmente faz e estrutura os documentos, que depois a própria Direção-Geral, se forem as referências das normas e orientações, são nomeados com muita frequência, porque é o nosso enquadramento europeu. E depois, naturalmente, peritos isolados que possam simplesmente constatar a matéria e pessoas mais informadas que trabalhem nas farmácias e têm formação diferenciada, pessoas que tenham trabalhado em comissões de infecção hospitalar, são pessoas que percebem mais sobre este tipo de temas. Enfim, naturalmente, isto sendo complementar tudo o que acabo de dizer e não se intersubstituindo. Em relação às farmácias, e as farmácias, corrijam-me se estiver errado, mas creio que na generalidade se mantiveram abertas, ainda com uma alteração de funcionamento e das condições em que funcionavam no seu interior. E, portanto, eu próprio estive em farmácias, porque tive que estar em que vi, de facto, divisórias de acrílico, máscaras, dispensadores de álcool gel e outro tipo de adaptações que, mesmo as que não tiveram que fazer porque terão optado por fechar, têm acesso a este tipo de orientações técnicas sobre o que é que devemos aqui ter, fruto daquilo que já foi decidido há um mês e meio. O que falta para as farmácias é que, neste retorno à relativa normalidade, as pessoas que estão dentro das farmácias, de facto, é fundamental que os clientes tenham à sua disposição, não entrem eles com as suas próprias máscaras para lá estarem, porque, de facto, este vírus resiste durante, apesar de tudo, algum tempo nas superfícies e não é desejável que uma pessoa que vá a uma farmácia, ainda que não deva descurar a higiene das mãos, que possa tocar em algo que depois, enfim, na farmácia, ironia das ironias, acaba por ser o sítio onde contamina as suas mãos. Ainda que, independentemente disto, não vá mudar o resto dos comportamentos. Mas as máscaras são fundamentais para locais públicos e para locais como as farmácias, sem dúvida alguma, razão pela qual seria desejável, da forma que os farmacêuticos acharem melhor, que as pessoas que não entrem com farmácia, com máscara nas farmácias, não possam entrar sem a ter, seja ela como seja decidido. E depois há a questão dos colaboradores das farmácias, quem trabalha na farmácia, que quando vê um doente, um cliente entrar, um utilizador ou utente, poderá ficar muito alerta, mas que depois poderá esquecer com muita facilidade das medidas quando está com os seus colegas e atrás do balcão, na sua sala de pausa ou no seu armazém. E quando eu digo que as máscaras são para utilizar em todas as circunstâncias, são mais ainda quando nós temos que estar a uma distância de 1 metro das pessoas com os quais trabalhamos. Quando estamos em locais que nós consideramos locais seguros, mas que não são forçosamente locais seguros. E devemos ter em atenção também esses cuidados todos quando fazemos pausas para café, para comer alguma coisa e afins. Portanto, também isto deve ser alvo de um qualquer género de planificação sanitária ou de contingência para garantir que as farmácias funcionam, quer na parte do utilizador, quer na parte dos funcionários, de uma forma ajustada. E isto é importante e espero de facto que haja as medidas necessárias. Naquilo que eu posso ajudar com algumas dicas de apoio à navegação, é evidente que podem contar. Obrigado, Ricardo. Já vamos longos na conversa. Se não houver mais perguntas, eu vou agradecer aos nossos dois oradores. Obrigado mais pelo convite. Obrigado. Obrigado a nós. E dar aqui mais algum compasso. Ninguém tem nenhuma pergunta? Dúvidas? Eu gostaria, se fosse Graça, boa tarde, obrigada a todos. Trabalho em farmácia, portanto estou um pouco num outro tipo de terreno que, portanto, os doutores normalmente se encontram. Contudo, nós muitas ali e na farmácia em que eu trabalho tenho uma população muito envelhecida. E vejo muitas das vezes confrontada com a situação de diagnósticos já de Covid e que vêm para a rua sem máscara. Vêm cá fora, vêm à farmácia porque são eles que têm que ir buscar os medicamentos, muitas das vezes, dizem eles que são eles que têm que ir buscar os medicamentos. Perante esta situação, como é lógico, nós temos comportamentos de alerta porque é muito difícil sensibilizá-los, fazê-los perceber. Gostaria, se fosse possível, e essencialmente o Dr. Ricardo Racha, penso eu, ou o Dr. António, que me pudessem responder qual atitude, como já eu própria fui confrontada com uma destas situações, que atitude deveremos de ter em farmácia perante uma situação destas. Não sei se vocês ouviram a questão, perceberam? Sim. António, não sei, na verdade, desculpe, eu diria
Isto divide-se naturalmente aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer, não é? Exato. E é evidente que compreendo perfeitamente a angústia que isso possa representar. Por um lado, é evidente que há aqui para além das regras que têm que ser publicadas e das normas, existe naturalmente a necessidade de haver algum tipo de entidade ou de autoridade que faça implementar e que garanta que são implementadas essas mesmas normas. Porque, de facto, uma pessoa que esteja, mais uma pessoa infectada, com diagnóstico que já existe, quer dizer, neste momento, é evidente que é para lá de contraindicado e que nós só não chegamos a esse grau do estado de emergência, mas no estado em que estamos agora, teria sido possível, com o enquadramento legal que agora existe, que fossem adotadas medidas punitivas mais severas. No que aí vem, que será o aligerar destas medidas, o que podem fazer naturalmente é garantir que a vossa segurança está salvaguardada, garantir que a pessoa, por exemplo, imagine, não tem acesso ao espaço, independentemente da rua, na rua são as pessoas que mandam, não é? Ou são os agentes de autoridade que mandam. No vosso espaço comercial, no vosso espaço de trabalho são vocês e, portanto, é perfeitamente possível e plausível que fixem informações de aqui ninguém pode entrar sem máscara, ponto. E terem, realmente, se a pessoa não tiver, vocês próprios teriam um estoque de máscaras que, enfim, tenta de controlar que a pessoa não vai, com certeza, abastecer-se de máscaras por esta via, não é? Mas que a pessoa, para entrar, tenha que colocar uma máscara. E se vocês realmente conseguem controlar, como conseguem, as barreiras de acrílico que possam ter, vocês próprios estarem de máscaras. Sim, nós já temos isso, exato. Mas, de facto, eu compreendo a problemática, só que realmente o que podem, a prerrogativa que têm é de gerir o espaço em questão. E aí sim, acho que fazem lindamente, mas que não seja por uma ótica de literacia dessa forma forçada, quer dizer, uma pessoa que tentou ir à farmácia sem máscara, esteve na rua sem máscara, mas na farmácia não pôde entrar sem máscara, ao menos já ficam com a ideia de, para estar em alguns lugares, só vai mesmo poder estar se tiver máscara. Ok. Obrigada, porque isso é uma dificuldade bastante grande. Não, mas de qualquer forma é possível e é um direito que vos assiste não autorizar naturalmente a entrada no espaço enfim, mediante algumas circunstâncias. E esta é uma circunstância mais do que legítima, que eu espero verdadeiramente até que venha depois a ser transposta para normas, de facto, com normativas legais a este respeito, mas que realmente, neste momento, aquilo que podem fazer enquanto os profissionais das farmácias é exatamente isto. E, pronto, é o contributo que eu posso dar neste momento com o enquadramento que temos. Tal como fazemos aqui, só uma resposta muito rápida e só um ponto muito rápido sobre isto. Tal como fazemos aqui no hospital, não é? Todos os locais em que há concentração de pessoas e esses locais são, e particularmente os locais fechados, como é uma farmácia, não é? Obviamente que é altamente aconselhável que se use uma máscara, não é? Sim. E nos hospitais neste momento, aliás, nos nossos hospitais neste momento há pessoas a distribuir máscaras a quem identificam sem máscara nos átrios e nos espaços fechados. Sim, aqui neste hospital, concretamente, ninguém entra sem máscara. Portanto, há uma máscara distribuída à porta. Sim, será um dos passos, não é? Realmente a fazer essa. O problema é que, assim, mesmo que a farmácia pudesse, ou a DGS, distribuísse para as farmácias poderem dar aos seus utentes, já de pouco adiantava, porque ao fim e ao cabo não sabemos a distância que a pessoa já percorreu, os sítios onde ela parou até chegar. Eu acho que, lá está, acaba o mais difícil do ser humano, que é o bom senso, não havendo realmente, e nós tendo feito esta medida ligeira de um estado de emergência, onde não se viu ninguém ser severamente punido para realmente servir de exemplo, porque às vezes, se o medo atuou na população portuguesa para ficarmos confinados em casa, se calhar iria atuar de uma forma mais agressiva nesse sentido. Isto é a minha visão, claro que depende, mas será a parte dura de se ver as coisas de uma forma fria. Posto isto, se ninguém tem mais perguntas, Ricardo, eu acho que te perdemos novamente. Não, estavas muito concentrado. Estou aqui. Pronto. Obrigado, Ricardo. Obrigado, António. Obrigado eu. Tiveram a ouvir. Obrigado. Obrigada a todos. Por te ver aí.